Boa tarde a você que acompanha o nosso canal, o Sentido da Política. Vamos esclarecendo aí aos poucos tudo que está acontecendo aí nos bastidores da política toda semana, analisando com calma, trazendo informações para que você também possa participar, se inscrever no nosso canal e comentar as nossas análises, participar conosco. Bom, não se fala em outra coisa no noticiário político em relação à falta de diálogo de Lula com o Congresso Nacional, que não lembra em nada do Lula do passado, que tinha o Congresso sob seu domínio, apesar de ter tido algumas dificuldades no seu segundo mandato, principalmente, lá com Severino Cavalcante, presidente da Câmara, teve algumas divergências lá em 2005, apesar desse período um pouco conturbado, os outros governos Lula, ele sempre teve bom relacionamento com o Congresso Nacional, e agora na imprensa nós estamos vendo ao contrário, toda semana uma notícia falando dos problemas que Lula enfrenta no Congresso Nacional. Ele é experiente, sem dúvida nenhuma, talvez seja o presidente que mais teve bom trânsito no Congresso Nacional nos últimos anos. Ele já foi deputado federal, né? Inclusive Lula foi eleito por São Paulo com uma votação histórica como deputado federal em 1986, no período de redemocratização do Brasil após o governo militar, com 651.763 votos. Se elegeu pelo PT com uma votação histórica para aquele ano. Legislou entre 1987 e 1991, foi deputado constituinte, participou da criação da Constituição de 1988, um período importantíssimo no legislativo brasileiro. Foi o período dos anos 80 até o final dos anos 90, em que se criou aí a Constituição brasileira, né? Se reformulou a Constituição velha. Então, já foi presidente por 2 mandatos, uma história longa na política, antes do atual mandato, e sempre soube muito bem, como eu disse, manter as relações com o Congresso Nacional. Mas agora a coisa mudou. Ele tem enfrentado desafios enormes desde a sua última eleição, no ano passado, no ano retrasado, 2022. Passou por um ano difícil em 2023, governando seu primeiro ano do Lula 3, com muitas dificuldades num Congresso extremamente de direita e conservador, com mais de 260 deputados fazendo oposição a ele. No Senado a mesma coisa, né? Uma bancada enorme, bancada de 15 deputados, de 15 senadores aí dos 81, mais ou menos aí, um pouco mais, que faz uma oposição contra o atual governo Lula. E principalmente depois dessa última eleição legislativa de 2022, a maioria, como é de centro-direita no Congresso, tem ditado as normas, né, as leis, tem tentado barrar muitas propostas de Lula que não seriam boas na avaliação dos deputados para a sociedade. Então Lula tem essa missão agora em 2024 de se relacionar melhor com o Congresso Nacional para fazer passar aí as pautas de seu interesse do governo. Aliás, a maioria dos presidentes até hoje na história do Brasil, eles governam primeiro para eles, depois para o povo. Tem que passar no Congresso primeiramente as pautas do seu próprio interesse, interesses do governo, para depois sim, o que sobrar, eles mandarem aprovar para a população. A maioria dos governos brasileiros tem governado dessa forma nos últimos anos. E ele tem batido de frente ultimamente com o Congresso Nacional. Primeiro foi aquele caso do marco temporal. O Congresso reagiu ao Supremo e regulamentou o artigo 231 da nossa Constituição, mas Lula foi lá e vetou contra a vontade dos deputados. Aí o veto foi derrubado pela maioria do Congresso Nacional. Ele vai lá, veta, os deputados vão lá e derrubam o veto. Depois veio a prorrogação da lei de desoneração da folha de pagamento, proposta polêmica. Lula vetou, o veto também foi derrubado, e aí o presidente se irritou e afrontou o Congresso Nacional já no dia seguinte, colocando em pauta uma medida provisória que contraria tudo que foi aprovado pelos 438 parlamentares, que derrubaram os vetos do Lula. Foram 2 manifestações dos representantes do povo brasileiro, no caso da Câmara, dos estados brasileiros e no caso do Senado, que tentaram evitar passar propostas de oposição contra o governo federal, e ele foi lá, vetou, eles tiveram que derrubar o veto.
E isso não é bom. Toda vez que uma proposta de um presidente é vetada no Congresso Nacional, significa que o Congresso não está de acordo com o presidente e está querendo derrubar essa proposta. E o presidente vai lá e mesmo assim discute com o Congresso, isso não adianta. Estão medindo forças, né? A força do executivo com a força dos parlamentares, do legislativo. Agora teve mais uma, né? Na lei de diretrizes orçamentárias, outra proposta polêmica. O Lula foi lá, vetou exatamente aquilo que o Congresso acrescentou e que era de interesse dos parlamentares. Então, no prazo de 30 dias para o empenho das emendas previstas dos parlamentares e bancários, Lula vai lá e mete um veto, uma medida provisória. Mais do que isso, ele vetou algo importante que revela a vontade dos parlamentares, dos deputados, de preservar, né, o direito da propriedade. No caso, o direito à vida, né, a organização da família, da organização social do Brasil. E ele que vem falando que é a favor da sociedade, da democracia, e não está respeitando o Congresso. Então, Lula vetou os artigos que proíbem também despesas, né, que vem do incentivo das invasões de propriedades, caso das invasões do MST, e, enfim. São propostas de ideologia de gênero nas escolas também, que estão sendo discutidas. Ele é a favor e os parlamentares são contra. Aquela proposta de gênero das escolas de ensino médio no Brasil, né, que propostas contra os valores familiares, que é a cirurgia da mudança de sexo em crianças e adolescentes. Também está gerando uma polêmica enorme e, claro, a bancada conservadora não vai aceitar. E tem também a questão do aborto, né, que é totalmente fora da lei, e eles querem regulamentar com auxílio do Supremo. Então está causando polêmica também no Congresso Nacional. Então Lula vetou tudo isso, todas essas propostas que eu falei, e parece que o governo tem outras intenções, né, em relação a esses temas tão caros aos brasileiros, à cultura dos brasileiros e aos valores da família. Isso tem prejudicado muito a relação de Lula com o Congresso Nacional. O Congresso puxa a corda para um lado, Lula puxa a corda para o outro, e no fim das contas, vamos ver aí para o lado de quem que essa corda vai arrebentar. E já aconteceu isso várias vezes. Os dois presidentes da história do Brasil que sofreram impeachment, o Collor e a Dilma, fizeram dessa forma, mesma forma que o Lula faz agora, viraram as costas para o Congresso. E o Collor foi até pior, porque teve aliados do presidente, no mesmo partido dele, o PRN, Partido da República Nacional, que também viraram as costas para o Collor no momento que votaram o impeachment. Em 1992, o Collor, presidente do Brasil, atacava seus adversários políticos abertamente no Congresso Nacional, ficou contra o Congresso Nacional, dizia que não precisava do Congresso para governar, fracassou na economia, realizando medidas traumáticas, que ficou até hoje na memória dos brasileiros, como por exemplo aquele confisco na poupança, que levou muitas empresas à falência, donos de empresas se suicidando, gente que perdeu dinheiro da noite para o dia. O Brasil entrou em colapso. A relação então de Collor com o Congresso começou aí a ficar ruim. No começo do governo Collor, a relação era instável entre o Collor e o Congresso, principalmente porque nos primeiros meses do governo Collor a inflação foi mantida razoavelmente sob controle. Mas depois tudo desandou. O Collor pegou um governo difícil, uma economia completamente arrebentada, vinda do governo do ex-presidente José Sarney, com uma hiperinflação altíssima, a maior da história, a moeda sem estabilidade nenhuma, muita falência, desemprego. Conseguiu meio que contornar a situação, junto com Itamar Franco. Mas, à medida que o presidente Collor demonstrou ser incapaz de resolver os problemas do Brasil, a relação com o Congresso Nacional tornou-se muito ruim. A oposição a Collor foi encabeçada principalmente pelo PT na época. E a Dilma Rousseff vinha de um governo péssimo, segundo mandato horrível. 2015 foi um ano de crise gravíssima na economia, produção industrial muito abaixo da média, desemprego enorme, né, problemas tributários no governo Dilma, levou aí também a uma insatisfação do Congresso, e ela não conversava também com o Congresso Nacional, tanto é que ela teve que depois nomear o Temer, seu vice-presidente, como articulador no Congresso Nacional. Aí em 2016, num gesto
que pouco era usado pela Dilma, ela foi pessoalmente ao Congresso Nacional. Ela quase não aparecia no Congresso Nacional, mas ela foi no início de 2016, foi informar sua agenda legislativa, a agenda do seu governo. E aí tentou animar um pouco os parlamentares, né? Mas aí deu sinais negativos, que 2016, o ano que estava recém começando, seria um ano ruim para a economia. Ela enfrentaria um campo de batalha no Congresso Nacional. Aí o primeiro dia do ano legislativo de 2016, o brasileiro já não aguentava mais, todo mundo com problemas econômicos, financeiros. Dilma foi lá e discursou, fez o discurso de que a economia ia bem e não reconheceram os seus erros, assim como o PT não reconhece até hoje. Enfrentou uma baita de uma manifestação dentro do Congresso Nacional. Os deputados lá fizeram apelos contra os novos impostos que a Dilma queria criar na época. Ela pedia apoio para superar a crise, abaixo de vaias da oposição. Teve críticas até dos próprios aliados, dos deputados do PT a criticaram, e aí a Dilma começou a ruir, seu governo começou a ruir. E aí veio o pedido de impeachment que estava sendo montado desde 2015, o ano da grande crise brasileira. E aí ela teve um trabalho enorme para tentar convencer sua base de apoio a votar pela criação de novos tributos em pleno estado de recessão na economia brasileira. O que aconteceu? Os espectadores, no caso os demais deputados parlamentares, que estavam no plenário da Câmara durante a sua visita, chegaram lá com cartazes com a frase "Show CPMF", que ela queria voltar com a CPMF. E levaram junto aquele boneco inflável, o famoso pichuleco, que era representado pela imagem do Lula na época, com roupa de presidiário. E uma faixa segurada pelos dois deputados que encabeçaram o movimento de oposição contra a Dilma no Congresso. O ex-presidente Jair Bolsonaro, na época era do PP, Partido Progressista, e o seu filho, também deputado federal na época, e hoje em dia o Eduardo Bolsonaro, na época era do PSC, o Partido Social Cristão. Principais defensores do impeachment da Dilma levantaram um movimento grande no Congresso. Então o que aconteceu? Dilma e Collor, os dois, os únicos presidentes brasileiros que passaram por um processo de impeachment, tiveram que experimentar a saída do cargo por não conversar com o Congresso Nacional, por não ter boas relações com o Congresso Nacional. Então, quem não conversa com o Congresso Nacional, não chega a um acordo com o Congresso Nacional, no Brasil, na política brasileira, deixa a cadeira presidencial vazia.